Meu irmão ficou com minha amiga, e agora ela está grávida e está pedindo a minha ajuda. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Eu nunca imaginei que minha vida ia virar de cabeça para baixo de uma forma tão surreal. Olhando para trás, agora, parece que tudo aconteceu em um piscar de olhos. Mas quando você está no meio de um turbilhão, é difícil enxergar as coisas com clareza. Vou tentar contar tudo do início, mas antes de mais nada, preciso deixar claro que estou completamente confusa e não sei como lidar com tudo o que aconteceu. Eu sou a Ana, tenho 23 anos e sempre tive um relacionamento bem tranquilo com minha família e amigos. Meu irmão, o Felipe, tem 19 anos e sempre foi aquele tipo de pessoa mais quieta, reservada. Mas não era difícil de se conviver. Ele estava começando a faculdade e, apesar de ser mais calado, fazia amigos com facilidade. A minha amiga mais próxima, a Júlia, sempre foi super animada e extrovertida, e éramos praticamente inseparáveis desde o colégio. Na época, ainda estávamos em uma fase em que saíamos bastante, pegávamos uns rolês com nossos amigos e curtíamos a vida de estudante. A Júlia sempre foi aquele tipo de amiga que dava conselho, fazia você rir até a barriga doer. E, mesmo com todo o carisma, nunca foi de se envolver com qualquer pessoa por aí. Ela namorava um cara na época, mas a relação deles já estava em crise, e a gente sabia que aquilo estava indo para o fim. Eu via que ela não estava mais feliz, mas também não tinha coragem de terminar. Então, a gente tentava distraí-la, com outras coisas. Um dia, meu irmão Felipe comentou comigo que estava conhecendo uma garota. Achei curioso, porque ele sempre foi mais tímido e nunca me contou muito sobre sua vida pessoal, então perguntei quem era. Para minha surpresa, ele disse que a garota era a Júlia, minha amiga. Eu fiquei em choque. Eu sabia que a Júlia estava solteira, mas nunca imaginei que ela teria interesse no meu irmão, principalmente porque eles nunca tinham mostrado qualquer tipo de atração um pelo outro. No começo, eu fiquei meio desconcertada com essa revelação. Não é que eu fosse super protetora ou achasse que não podia acontecer nada entre eles, mas o fato de minha amiga se envolver com meu irmão parecia estranho para mim. Eu não sabia se deveria apoiar ou se sentir desconfortável com a situação. Mas, como sempre, tentei agir de forma madura e não disse nada para ninguém, mesmo que por dentro tivesse 1000 questionamentos. Eu achava que era só uma fase, algo que aconteceria e depois seria superado, mas eu estava completamente errada. Depois de algumas semanas, comecei a perceber que o relacionamento entre os dois estava ficando mais sério. Eles saíam juntos, ficavam o tempo todo conversando, trocavam mensagens o dia inteiro. Tudo parecia estar indo bem, ou pelo menos era o que eu pensava. No fundo, eu achava que a Júlia tinha algo em mente. Talvez só estivesse se divertindo com a situação, ou quem sabe o relacionamento fosse só um quente e frio. Afinal, ela estava recém-saída de um namoro. E meu irmão também não era exatamente o tipo de cara que ela normalmente ficaria. Eu tentei conversar com a Júlia sobre o relacionamento deles, mas ela apenas disse que estava feliz e que se divertia com meu irmão, mas não sabia até onde aquilo ia dar. Ela me fez prometer que não iria ficar de bode se a situação tomasse um rumo inesperado. Eu tentei deixar claro que não era nada contra ela ou o Felipe, mas sim porque era um pouco estranho para mim. Ela me disse que entendia, mas que estava tudo bem e que eu deveria confiar nela. De qualquer forma, acabei aceitando que o tempo diria como tudo iria acabar. Mas o que eu não imaginava é que aquele relacionamento divertido entre os dois iria se transformar na maior confusão que eu poderia imaginar. De repente, as coisas ficaram sérias de uma maneira que ninguém estava preparado para lidar. O Felipe e a Júlia estavam cada vez mais juntos, e algo que parecia ser só uma diversão juvenil virou algo bem mais complicado. Algum tempo depois, a situação entre meu irmão e a Júlia tomou um rumo que ninguém esperava. Eu estava começando a me acostumar com a ideia de ver os dois juntos, apesar da estranheza inicial. Até começava a achar que talvez estivesse sendo um pouco paranoica, já que, aparentemente, ambos estavam felizes. Eu pensava que aquilo estava sendo só uma fase, algo passageiro, e que em breve a Júlia iria seguir em frente e tudo voltaria ao normal. Mas então, tudo mudou. Foi numa terça-feira, uma semana depois do aniversário do meu irmão, que a Júlia me procurou. Eu estava em casa, tentando estudar para um trabalho da faculdade, quando ela me ligou. Não era algo raro, já que falávamos bastante, mas a maneira como ela estava falando no telefone fez meu coração gelar. Ela estava visivelmente nervosa, quase como se estivesse tentando juntar as palavras. Ana, você está em casa? Eu preciso conversar com você. É sério.
Fiquei preocupada, porque ela nunca tinha falado assim antes. A Júlia era sempre aquela pessoa que sabia o que dizer, tinha as coisas sob controle. Então, quando ela disse isso, sabia que algo estava errado. Pedi para ela vir até minha casa, e em menos de 1 hora ela estava na minha porta, visivelmente abatida. Sentei com ela na sala e a primeira coisa que ela me disse foi: Ana, estou grávida. Eu congelei. Não conseguia processar aquilo. Ela continuou: E o pior é que é do Felipe. Nós dois? Eu não sei o que fazer. Eu fiquei sem palavras por alguns segundos. O que ela estava me dizendo? Como assim grávida do Felipe? Eles não estavam nesse nível, não era possível. Eu a olhei nos olhos, tentando entender se ela estava falando sério, mas a expressão dela dizia tudo. Ela estava realmente assustada, e eu sentia o peso da situação se impondo sobre mim. A Júlia contou que, no começo, eles haviam se cuidado, mas em uma das vezes que ficaram juntos, as coisas saíram de controle. Ela estava com a cabeça em outro lugar, já com alguns problemas pessoais e não pensou em nada. Acabou se entregando ao momento. Ela me garantiu que não foi de propósito, mas a situação já estava feita. Quando ela percebeu que estava atrasada, fez o teste de farmácia e o resultado veio positivo. Eu não sabia o que fazer. Aquelas palavras estavam girando na minha cabeça sem parar. Grávida do Felipe. Eu senti que o mundo estava desabando em cima de mim. Por um lado, eu queria apoiar minha amiga, mas por outro, a ideia de que meu irmão seria pai de uma criança não saía da minha mente. Júlia estava completamente perdida. Ela não sabia o que fazer, não queria contar para ninguém, nem mesmo para o Felipe, mas sabia que não poderia esconder isso por muito mais tempo. Ela me pediu ajuda, mas a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. Eu sabia que, se eu contasse para meu irmão, ele ficaria em choque, mas ao mesmo tempo, sabia que ele tinha o direito de saber. A conversa foi longa. Eu tentei ser o mais compreensiva possível, mas por dentro, sentia uma tempestade de emoções. Eu não conseguia entender como tudo aquilo aconteceu. E mais, ainda, como eu deveria lidar com isso. O peso da situação era enorme. Eu sabia que a amizade entre eu e a Júlia ficaria estranha. E pior, meu irmão agora estava envolvido em algo que ia mudar nossas vidas para sempre. Ela me olhou e, pela primeira vez, vi um semblante de desespero no rosto dela. Júlia nunca foi de se deixar abater, mas agora ela estava à beira de um colapso. Ela me pediu para não contar para ninguém, nem mesmo para o Felipe, até que ela tivesse um plano. Mas eu sabia que isso não era algo que poderia ser escondido por muito tempo. Ana, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperada. Eu preciso de você. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu olhei para ela, tentando achar uma solução, algo que eu pudesse fazer. Minha cabeça estava a 1000 por hora, tentando processar todas as informações. Como eu poderia ajudar minha amiga e ao mesmo tempo lidar com a situação com meu irmão? Eu passei o resto da noite sem conseguir tirar a conversa da minha cabeça. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar era esmagadora. Eu sabia que não podia tomar uma decisão sozinha, mas ao mesmo tempo sentia uma pressão enorme para ajudar a Júlia a resolver a situação. Ela estava claramente apavorada, sem saber como contar para o Felipe ou o que fazer com a gravidez. Eu, por outro lado, tinha meu irmão para proteger, mas também era minha amiga que estava precisando de apoio. Estava em uma encruzilhada. No dia seguinte, eu tentei ligar para o Felipe, mas ele estava ocupadíssimo com os estudos e disse que só poderia conversar mais tarde. Eu pensei em esperar um pouco, deixar as coisas esfriarem, mas logo percebi que essa não era uma boa ideia. Eu precisava contar para ele, não importava o quanto isso fosse difícil. Meu irmão tinha direito de saber. E o que ele faria com a informação seria com ele, mas eu não poderia ser cúmplice do segredo. Eu me sentia pressionada por todas as partes envolvidas. Passei a manhã tentando organizar os meus pensamentos. A verdade é que eu não sabia o que esperar da reação do Felipe. Ele era muito responsável em várias coisas, mas não sabia como reagiria a algo tão sério como uma gravidez. Ainda mais uma gravidez inesperada, com alguém que ele estava começando a namorar. E se ele ficasse com raiva de mim por não ter contado antes? E se ele em algum momento culpasse a Júlia por aquilo? O que ele faria da vida dele? A responsabilidade seria dele e dela. Mas eu não sabia como isso iria mudar nossas dinâmicas familiares. Quando o Felipe finalmente ligou de volta, tentei não demonstrar o quanto estava nervosa. Eu sabia que ele perceberia minha tensão se
eu não tomasse cuidado. Oi, Ana. O que foi? Está tudo bem? Eu quase vacilei na hora, mas respondi o mais calma possível. Felipe, eu preciso falar com você. Sobre a Júlia, eu não sei como dizer isso, mas ela está grávida. Foi um silêncio absoluto do outro lado da linha. Eu podia ouvir sua respiração, como se ele estivesse tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Grávida? Da Júlia? Como assim? Sim. Ela fez o teste e o resultado deu positivo. Ela está confusa, não sabe o que fazer e me pediu ajuda. Mas eu achei que você precisava saber disso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, a voz mais baixa agora. Eu não acredito nisso, Ana. Sério. Como isso aconteceu? Eu tentei explicar o que sabia. Não sabia todos os detalhes, mas sabia que ele precisava ser informado sobre a gravidade da situação. Também sabia que ele estava em choque, e essa informação era algo que ele não esperava ouvir tão cedo. Talvez nunca fosse esperar. Eu não sei exatamente o que aconteceu, Felipe, mas a Júlia está muito assustada. Ela me pediu ajuda, e eu não sei o que fazer, mas achei que você tinha o direito de saber. Ele ficou calado por mais um bom tempo. O silêncio se estendeu, e eu sabia que ele estava tentando encontrar palavras, ou talvez estivesse apenas processando tudo. Então ele falou com uma voz mais firme. Eu preciso conversar com ela. Eu não sabia disso. Eu não sei o que fazer, Ana. Mas obrigada por me contar. Eu tenho que falar com ela agora. Eu não tinha muito o que dizer. Eu sentia um alívio por finalmente ter contado, mas ao mesmo tempo, um peso imenso no peito. Agora, o futuro estava nas mãos do Felipe e da Júlia. Não era algo simples, e eu sabia que isso mudaria tudo entre nós. Horas depois, Felipe me ligou de novo, e dessa vez a voz dele estava mais calma, mas ainda soava tensa. Ele havia conversado com a Júlia. Ele estava decidido a ajudar, mas também estava se sentindo perdido. Ele ainda não sabia o que fazer, mas ao menos não estava rejeitando a ideia. Ele estava tentando ser o mais maduro possível. Ana, eu conversei com a Júlia. Ela está muito assustada. E eu também estou. Mas não sei, acho que precisamos pensar juntos em como vamos lidar com isso. Eu tentei ser o mais tranquilizadora possível. Eu sabia que não tinha todas as respostas, mas pelo menos ele estava assumindo a responsabilidade. Ele não estava fugindo, e isso me dava um pouco de esperança. Felipe, o que eu mais quero é que vocês dois encontrem uma solução. Não é fácil, mas vocês têm que ser responsáveis por isso. Eu sei que não é o que você imaginava, mas eu confio em você. Eu sei que você vai fazer o certo. Ele suspirou do outro lado da linha. Eu só não sei o que é o certo, Ana. Estou com medo do que isso pode fazer com a nossa família. Não sei como vou contar para os nossos pais. Não sei. Eu realmente não sei o que fazer. Eu também não sabia o que fazer. Mas agora a decisão estava nas mãos deles. Eu tinha feito minha parte. Agora era com o Felipe e a Júlia. Depois daquela conversa com o Felipe, eu senti que as coisas começaram a tomar um rumo mais concreto, mas ao mesmo tempo, mais confuso. Meu irmão não estava mais tão em choque, mas ainda havia uma tensão no ar. Ele sabia que a situação era muito séria, e agora ele precisava assumir um papel que ele nunca imaginou que teria que desempenhar tão cedo. Ser responsável por uma criança. Naquela noite, eu mal consegui dormir. A única coisa que passava pela minha cabeça era o que ia acontecer a partir dali. A Júlia tinha a decisão em suas mãos, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade também recai sobre meu irmão. E a nossa família? Como iriam reagir? Eu sabia que, em algum momento, essa notícia teria que ser compartilhada com os nossos pais. Eu temia a reação deles, especialmente do meu pai, que sempre foi rígido e nunca aceitou muito bem essas coisas de jovem. Eu estava me preparando para um caos completo, mas ao mesmo tempo, sentia que algo precisava ser feito logo. Não dava mais para ficar adiando a conversa com os nossos pais. Eu fui me afastando um pouco da Júlia. Ela estava mais ausente, sem saber o que fazer. Mas eu entendia. Ela estava emocionalmente sobrecarregada, e a cada dia que passava, ela ficava mais fechada. Não queria que a situação a consumisse, mas ao mesmo tempo, eu via que ela estava se distanciando de mim. Eu não a culpava. Ela estava lidando com um turbilhão interno.
E eu sabia que não havia nada mais difícil do que tomar uma decisão que mudaria toda a sua vida. Então, eu sugeri ao Felipe que falasse com os nossos pais. Eu sabia que ele não queria, mas ele concordou, porque estava ciente de que isso não poderia ser adiado por mais tempo. Como esperado, a reação deles foi explosiva. Meu pai quase teve um infarto quando soube que a filha da amiga da minha irmã estava grávida do meu filho. Ele se descontrolou, berrando com o Felipe, dizendo que ele deveria ter mais responsabilidade e que ele, como mais velho, deveria saber as consequências de seus atos. Mas o pior ainda estava por vir. O que meu pai não sabia, e que ninguém sabia, é que a gravidez não estava tão clara para a Júlia. Ela, de alguma forma, estava adiando a confirmação de que realmente estava grávida. No fundo, ela tinha a esperança de que fosse um erro, mas sabia que a situação estava se tornando cada vez mais real. Então, após algumas semanas de idas e vindas, a Júlia fez outro exame. E foi quando ela descobriu que não estava grávida de apenas uma criança, mas de 2. A notícia, se já era difícil de lidar antes, agora se tornava ainda mais devastadora. Eu, como amiga, estava completamente perdida. Não sabia se ela deveria contar a verdade logo para a família, ou se deveria se afastar um pouco mais para processar o impacto daquilo. O peso das palavras não podia ser descrito. Ela estava, literalmente, prestes a dar à luz a uma nova vida, mas tinha medo do que isso significaria para a sua vida e para a minha. Quando soubemos da gravidez de gêmeos, tudo mudou. Eu não sabia como era possível lidar com isso. Como íamos lidar com 2 vidas que, por um erro de ambos, estavam prestes a entrar no nosso mundo de uma forma que ninguém esperava? Eu não tinha mais respostas para as perguntas dela ou para as minhas próprias. A conversa com os nossos pais agora não seria apenas sobre uma gravidez inesperada, mas sobre como lidar com uma situação tão difícil de uma forma responsável. Como você consegue encarar isso quando está perdendo o controle sobre sua própria vida e tudo o que parecia seguro até então começa a desmoronar? Eu não sabia, e sei que meu irmão também não sabia. Eu estava começando a perceber o tamanho da responsabilidade que caiu sobre os ombros do Felipe, e o medo que ele tinha de dar um passo errado era imenso. Como ele ia equilibrar o que se esperava dele enquanto ainda estava tentando se entender como jovem adulto, sem a menor ideia de como ser responsável por 2 crianças? As coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Eu sabia que a Júlia precisava de apoio, mas ao mesmo tempo minha família estava completamente à deriva com tudo o que estava acontecendo. A pressão sobre mim também aumentava. Todo mundo parecia esperar que eu tivesse todas as respostas, mas a verdade era que eu estava tão perdida quanto todos os outros. Eu não sabia mais o que esperar. Mas uma coisa era certa. Essa história, que começou com algo tão simples como uma amizade, agora estava mudando tudo. Mudando a dinâmica familiar, mudando a forma como eu via a vida e até mesmo mudando quem eu achava que eu era. O tempo passou mais rápido do que eu esperava, e por mais que eu tentasse me preparar para o que viria, nada podia realmente me preparar para o que estava prestes a acontecer. Eu tinha certeza de que a vida de todos nós nunca mais seria a mesma depois daquele momento. Mas também sabia que a única coisa que eu podia fazer era apoiar meu irmão e a Júlia da melhor forma possível. Com a gravidez de gêmeos confirmada, a pressão aumentou de maneira surreal. Nossos pais, embora inicialmente frustrados e até um pouco desorientados, começaram a tentar entender a situação. Meu pai, que parecia ter perdido o controle a princípio, foi aos poucos aceitando a ideia de que a família estava prestes a mudar, e isso, de certa forma, trouxe um certo alívio. Minha mãe, por outro lado, se manteve ao lado do Felipe e da Júlia. Ela os ajudou com orientações práticas, conselhos e o apoio que eles tanto precisavam. E eu, como irmã e amiga, fiquei no meio disso tudo, tentando encontrar meu equilíbrio. Verdade é que ninguém estava realmente preparado para o que estava acontecendo, mas eu comecei a perceber algo importante. A nossa família, embora desestruturada de certa forma, começou a se unir de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Eu via meu irmão se esforçando, tentando se informar sobre a paternidade e o que ele precisaria fazer. A Júlia, por mais confusa que estivesse, começou a mostrar sinais de força. Ela estava decidida a encarar a realidade. E a cada passo, embora com medo, ela se mostrava mais corajosa. A decisão de como contar aos pais da Júlia foi um desafio ainda maior. Eles eram muito rígidos, e eu sabia que a reação deles poderia ser imprevisível. Quando finalmente ela teve coragem de contar,
Seus pais, embora chateados, ficaram ao lado dela. Eles estavam frustrados, claro, mas perceberam que a Júlia já havia amadurecido imensamente desde o momento em que descobriu a gravidez. E foi aí que eu percebi. A vida a forçou a crescer mais rápido. E no fundo, ela estava começando a se encontrar. Não foi fácil, mas ela conseguiu encontrar apoio e forças nos lugares que menos esperava. Felipe também passou por um processo de transformação. No começo, ele estava completamente perdido, mas o tempo e a proximidade com a Júlia o fizeram entender que ser pai não era apenas sobre ser responsável financeiramente, mas sobre ser presente. A paternidade não se resumia a números e decisões práticas, mas a momentos de conexão. Ele começou a amadurecer de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Ao ver meu irmão abraçar a responsabilidade, me dei conta de que ele não estava fugindo de nada, mas estava construindo algo novo para si mesmo, algo que o moldaria para sempre. O dia do ultrassom, onde vimos os 2 pequenos gêmeos pela primeira vez, foi um divisor de águas. Eu vi o olhar de felicidade nos olhos de Felipe e Júlia. Eles estavam com medo, mas estavam juntos. Estavam começando a entender o que significava ser uma família, mesmo de uma forma que ninguém esperava. Aquele momento de vulnerabilidade, onde todos estavam inseguros e ao mesmo tempo unidos, foi o que selou para mim a verdadeira transformação. Nada mais era igual, mas de alguma forma, isso parecia certo. Quando a notícia de que seriam 2 bebês se espalhou, nossa família começou a se organizar para dar o apoio necessário. Nós, os mais próximos, começamos a ajudar com tudo. Com o quarto do bebê, com as contas, com o emocional. Nunca imaginei que o simples ato de ajudar em um momento tão delicado fosse me fazer crescer tanto. Eu comecei a entender que mesmo nos maiores desafios, as pessoas podem se reinventar e se apoiar. A vida tem a capacidade de nos transformar de formas que nunca imaginamos. Hoje, olhando para trás, posso dizer que tudo mudou, mas foi uma mudança necessária. O Felipe e a Júlia, depois de tantos altos e baixos, estão mais fortes do que nunca. Eles não são mais as mesmas pessoas de antes, mas agora sabem o que significa ser responsável, não só por si mesmos, mas por outra vida. Eu também mudei. Minha relação com eles ficou mais profunda, mais sincera. Eu passei a ver as pessoas ao meu redor com mais empatia e compreensão. A amizade com a Júlia, que parecia estar à beira do fim, agora está mais forte do que nunca, porque a base de nossa relação foi transformada pela vulnerabilidade, pela honestidade e pelo apoio incondicional que todos oferecemos uns aos outros. E no final, a maior lição que aprendi foi que a vida não se resolve com o planejamento perfeito. Às vezes, as coisas acontecem de formas que nunca imaginamos. O importante é o que fazemos com as situações que nos são dadas. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso garantir que com amor, paciência e responsabilidade, podemos construir algo bom, mesmo a partir do caos. Eu sei que de agora em diante, nossa família vai enfrentar muitos outros desafios. Mas por mais que a estrada seja difícil, sei que juntos seremos capazes de atravessar qualquer coisa. Os gêmeos já nasceram, e são os 2 maiores presentes que poderíamos ter. Eles chegaram para mudar nossas vidas de uma forma que não sabíamos que precisávamos, mas agora não consigo imaginar a vida sem eles.